Olá, meus amigos, sejam bem-vindos. Hoje entraremos no detalhe do GGRC11. Tem questão de alavancagem para a gente ver, tem questão de aquisição e negociação lá com o BLMG, ok? Vamos ver como é que vai ficar o portfólio. Teve questão também da sétima emissão de cotas, tem questão de alavancagem, como é que vai ficar, ok? Iniciamos com os números aqui fundamentalistas, né? O volume mensal de liquidez aí de 27 milhões de reais, 28, isso vai dar mais de R$ 1 milhão negociados por dia, a liquidez está tranquilo. Número de cotas de 120 mil cotistas, um patrimônio de R$ 1 bilhão, né? Quase 1,1 bilhão de reais. Prazo médio de vencimento dos contratos, 6,8 anos. Vamos avançar agora para a parte dos comentários iniciais. Vai falar sobre a última distribuição dos 9 centavos por cota. Vai falar sobre o cenário americano, questão do Copom, inclusive a Selic está congelada, ok? E voltando aqui em relação ao GGRC, teve um encerramento da sétima emissão de cotas, levantou aí 173 milhões de reais e ele celebrou o compromisso de compra e venda junto ao BLMG, em parte do portfólio do BMLG. No caso, ele comprou 35% do fundo AAA, que é um fundo que tem galpões logísticos e está lá no portfólio do BLMG. Ele comprou esses 35% com o objetivo de ter uma maior diversificação, né? Reduzir a concentração que ele tem atualmente dos inquilinos americanas, por exemplo, e a Ambev também, né? 19,2 vai cair para 17,3, a Ambev de 16,5 vai cair para 3,2. Também fala a questão da alavancagem líquida negativa, né? Ou seja, o caixa do fundo é maior do que o que ele tem de dívida para pagar a alavancagem, né? Isso já tira aquela preocupação do fundo ter algum problema para pagar essa alavancagem, né? Na aquisição do AAA, negociação com o BLMG. Lembrando, o BLMG tem uma parceria com a Octree, inclusive a Octree paga ali, vai pagar parcelas, no caso, tranches, no valor de 125 milhões de reais, sendo uma parte. São dois pagamentos, né? Sendo um pagamento agora em novembro de 2024, outro em novembro de 2025, onde ele vai pegar mais uma parte do portfólio, né? Com isso, o peso, né, do AAA, que o GGS comprou de 35,62, vai ficar diluído para 25%, ok? Porque tem o pagamento da Octree que vai pegar uma parte disso também. No AAA, as obrigações vinculadas, né, aos CRIs, né, tem débitos a serem pagos ainda, né, porque o BLMG comprou ele via alavancagem, ok? E aí ele tem essas obrigações a pagar a uma taxa de PCA mais 5,8. E esses aportes da Octree, né, os 125 milhões, vai ser usado para garantir o fluxo de amortização desses CRIs até o final de 2026. Como o GGRC está adquirindo esse AAA através de um fundo imobiliário, ele não vai receber aluguéis, né? Ele vai receber dividendos diretamente do AAA. No caso, ele até vai citar, né, que vai chegar os retornos, não vai estar colocado como cap rate, né, porque não é retorno de até aluguel, vai ser colocado como um yield, né, já que está recebendo o yield ali daquele fundo, no caso o AAA. Aqui temos o fluxograma de como vai ficar a situação. O BLMG atualmente está com 35% do AAA, o GGRC com 35% do AAA e a Octree com 26,36% do AAA. Sendo que o seguinte, a Octree tem a tranche, né, para pagar 125 milhões de reais, e com isso a posição do BLMG e do GGRC, que ambos são de 35%, vai cair para 25%. E a da Octree, que está adquirindo, de 28,36% vai subir para 50%, vai ficar metade com a Octree e metade com o BLMG e GGRC, sendo que dessa metade vai ficar meio BLMG, meio GGRC, ok? Que são os 25% que a gente vê aqui de resultado final. Aqui tá a composição do AAA, né? São esses três galpões alocados aí, a questão da Casas Bahia, da FIT, Mercado Livre, a Toyota, ok? 100% locado, tá? A gente vê aqui a ocupação do imóvel 100%. Questão algumas informações a respeito do imóvel, na questão de classe, todos são classe A, tá? À frente aqui a gente tem questão da finalização da emissão, né? Como é que vai ficar a questão do patrimônio, questão de o patrimônio vai ficar 1,2 bi, né? Questão do resultado mensal recorrente, ele bota aí como patamar de pouco mais dos 9 centavos, que a gente vê, 9,1 centavos. Questão de área bruta locável vai aumentar, a questão de número de inquilinos vai dar aquela diminuída na exposição, né? A gente vê aqui que o maior inquilino passa a ser 17,3, né? Diferente dos 19 que a gente tem hoje. Prazo médio de vencimento vai para 6,8 anos. Aqui a gente tem, agora já falando de outro assunto, né? A questão do distrato que teve lá do imóvel Cabreúva. No caso, tinha umas condições, né, para serem concretizadas para a venda ser feita, porém não foi feito dentro do prazo estipulado e aí o fundo não deu prosseguimento na aquisição, enfim, bateu a regra e fechou esse assunto. Na questão de visitas, né, ele faz algumas visitas, teve em Garaçu, João Pessoa, Anápolis. Aqui algumas perguntas e respostas, né? Uma pergunta aqui se o fundo seria para somente galpões logísticos, né? Ele fala um pouco sobre o futuro do que a gestão pensa. Alguns itens, no caso, seria aumentar a participação dos ativos logísticos no portfólio. Outra coisa também era desinvestir em ativos industriais mais antigos, como no caso o Copobras,
lá em Guarulhos, né? Um desses investimentos seria então, e realizar alocações em imóveis híbridos, né? Imóveis que atendam a vários segmentos, né? No caso, assim, serve tanto para a questão de produção, como para distribuição, como também o setor administrativo, ok? Isso tudo dentro do mesmo empreendimento. Aqui a gente tem também outra pergunta, né? Após a emissão de cotas, se haveria investimento em outros fundos, ele fala que poderá eventualmente fazer alocações táticas para otimizar o caixa. Questão de alavancagem, como é que fica, né? A alavancagem a gente já viu, fica negativa, ou seja, ele tem um valor de caixa que consegue cobrir a alavancagem. Aqui a gente tem a DRE. Pegando o total da receita, tirando as despesas, a gente fica com um resultado de 7,5. Ele distribuiu 8,2, são os 9 centavos, porque usou reservas. Inclusive, já faz um bom tempo, se você pegar aqui, ele está usando reservas. Né? Todos os resultados aqui anteriormente, 7,2, 7,6, 7,6, foi abaixo do que ele distribuiu. Ele vem há um bom tempo nessa questão dessas receitas não recorrentes, que vem distribuindo, já está quase um recorrente, né? De tanto tempo. Ele não vai falar em detalhes aqui de forma resumida, de previsão, de termo, porque tem negociação de imóveis, né? Tem compra, tem parcelas que ele recebe. E para os próximos meses a gente sempre deixa aquele palpite e vou chutar que ele continua entregando esse mesmo patamar dos 9,1 centavos, como ele falou páginas atrás, na página lá sobre o fundo após a 7ª emissão, ok? E aqui a gente tem questão de yield, pegando aí um mês a mês, questão de rentabilidade, também pegando mês a mês, inclusive comparando com o yield médio de fundos pares, né? Com a mesma proposta, ele vai estar acima, como a gente vê, 9,6 contra 9,1. Questão de rentabilidade, comparando com IFIX, CDI, inflação, também vai estar ganhando. E questão de rentabilidade desde o início, pegando o valor da cota com os rendimentos, também vai estar superior. Mais questão de rentabilidade, é questão pegando alguns prazos, alguns períodos. Aqui um comparativo com outros fundos aí na questão de rentabilidade versus alavancagem. Ele vai estar no meio termo aqui, mais puxando para a questão do dividend yield mais alto. À frente, questão de negociação, né? Volume e fechamento do mês. A gente tem aqui o volume mensal negociado, vai estar acima daquele 1 milhão. Questão de resultado, né? O impacto dos resultados, o que é que cada inquilino tem aí de receita. Por exemplo, a Ambev tem 17,9% das receitas são provenientes desse inquilino. Americanas é o principal com 23,4%. A pensar que esse fundo ele chegou a ser negociado abaixo dos R$ 100 quando ele era fundo base 10, ou seja, abaixo dos R$ 10 que ele tem atualmente. Chegou ali a 9%. Considerando, né, convertendo de base 100 para base 10, por volta dos R$ 9,99. Hoje ele está acima dos R$ 11. Quem conseguiu pegar naquele período fez um lucro interessante aí na cota. Logo no período, quando teve a bronca lá com as americanas, a questão do período de recuperação judicial, no outro dia a galera começou a vender, começou a rasgar as cotas, e aí deu uma queda forte. Depois o fundo veio se recuperando. Até então não teve questão de nada impensa com as americanas, ok? Aqui a gente tem a questão do balanço do fundo, 1,04 bi em ativos imobiliários, né? Também tem a questão de aluguéis e disponibilidades a receber, questão de cotas de FIIs, né? Quase 37 milhões de reais. De dívida ele tem um CRI, 92 milhões de reais, no caso é lá das americanas, né? Por isso que tem aquela bronca toda quando sai o problema das americanas, né? Que tem alavancagem por trás do imóvel. Enfim, a taxa de IPCA mais 7,5 também tem o CRI Rizobacter, né? A taxa IPCA mais 8%. Taxa até já um pouco mais alta, né? Aqui a gente tem uma taxa middle, a high grade, mas para um high grade aqui está a taxa mais middle. A questão das obrigações ainda, questão de aquisição, retenção, distribuição de rendimentos. Aqui o patrimônio então fecha total, né? 1,07 bi, ok, de patrimônio líquido. Questão da alavancagem perante o patrimônio é por volta dos 10%, né? Vai dar um pouco abaixo disso, fazendo a divisãozinha de 1 bi pelos 92 milhões. Para até somar com essas obrigações aqui também, né? Vai ficar por volta dos 10%, 10 e pouco. Número de cotistas deu uma elevada, 120 mil cotistas. Aqui a gente vê a distribuição desses cotistas por estado. Questão de receitas, temos aí o maior montante para outubro de reajuste, né? Junho, julho também tem seu peso, né? Eu falo de junho, já passou junho, né? Mas aí tem aquele delay dos meses, né? Que vai impactando os relatórios à frente. Questão de região, temos aí as principais regiões. Questão por tipologia, 54 são imóveis voltados para o setor logístico, também tem voltado para o setor industrial e imóveis híbridos, né? Que atendem aí a várias necessidades. Questão de ramo de atividade, principal um varejista, índice de reajuste é o IPCA, também tem o INPC, mais um valor bem pequeno. Questão de vencimento dos contratos, a maior parte está para 2027 e 2030. A questão dos indicadores, aqui a gente tem um comparativo do aluguel do portfólio dele com o aluguel do mercado. A gente já viu um comparativo da rentabilidade dele com a média do mercado, né, com os pares ali do mercado, e agora aqui a gente tem a questão do aluguel. E veja que lá, como ele tinha
o yield mais alto, né, do que a média, era esperado que ele tivesse um aluguel mais caro, mas é pelo contrário, ele tem um aluguel mais barato, talvez em virtude disso ele consiga uma vacância bem pequena, né, consegue estar praticamente tudo locado, e aí na questão dos contratos de ganhos, enfim, das negociações que ele faz, ele consegue ter um aluguel mais barato do que a média, como a gente vê, o aluguel dele da média de 24,66 contra 25,60 e um yield mais alto, como a gente viu no gráfico lá atrás, comparando com os pares, ok? Aqui a gente já entra no detalhamento dos imóveis, comenta aí se você tem um ativo, o que é que você acha, se você chegou a comprar ele quando ele estava muito descontado, quando ele ainda era um fundo base 100, né? Depois teve a segmentação para um fundo base 10. E isso foi tudo, a gente se vê no próximo vídeo e valeu!